Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. Dessa vez um podcast diferente no palco aqui em Telêmaco Borba, um evento lindo da Jornada Múltipla e com uma convidada muito especial que hoje não dá para fazer suspense porque ela já está aqui no palco, doutora Annelise Galdino, e tem uma plateia maravilhosa aqui de mulheres empoderadas e muito assim dispostas a fazerem perguntas quentíssimas para a doutora Annelise. Só para vocês ouvirem aqui no clima. Então, quem está assistindo a gente, acompanha aqui agora esse bate-papo, será sobre sexualidade feminina. Já vou começar apresentando, então, a minha convidada, doutora Annelise Galdino. Ela é médica ginecologista, especialista em saúde feminina e sexualidade. Ela trabalha temas quebrando os tabus aí na internet e tem feito muitos burburinhos em Telêmaco Borba. Então, é uma das convidadas que o público votou para estar aqui e é ela que vai nos dar aí a entrevista de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Anne. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês, meninas, por estarem aqui. Na verdade, eu sempre começo tudo que eu vou palestrar, eu falo que, para mim, é uma dificuldade muito grande no começo e depois engrena, tá? Porque não tenho muita habilidade ao falar com o público, tá? Mas devagar as coisas vão indo. Quando eu cheguei, eu ouvi a Cláudia falando e depois a Vera, né? Eu pensei que todas as vezes que eu recebo vocês no consultório, vocês, mulheres, né? Eu tenho um público 100% feminino na minha vida. Tem dia que passa 40 mulheres por mim. E eu fiquei pensando muito na forma como ela abordou, no sentido de propósitos, né? No sentido de como hoje a inteligência emocional tem feito diferença na vida das mulheres, inclusive impactado na parte da sexologia, né? Então, a gente consegue enxergar os extremos lá das idades. Eu tenho pacientes adolescentes, desde pacientes jovens até pacientes já na menopausa, e que a gente vai ter sempre a mesma queixa, né? Então, hoje, eu percebo assim, que o problema maior, a gente vai concentrar nisso. As pacientes hoje, as mulheres, elas querem ser muito multitarefas, intensamente produtivas o tempo todo, né? Querendo dar conta de tudo e, no final, exato. Sentimento de frustração, né? Então, assim, essa parte de se observar, porque você vai levar para o seu parceiro e você vai levar para a cama aquilo que você enxerga em você. A gente precisa deixar muito claro, muito evidente, né? Então, uma libido baixa, porque eu escuto isso muitas vezes, inclusive foi uma situação assim que eu tive em Telêmaco a primeira vez, e era uma paciente já devia ter seus 50 e tantos anos ali, e ela chegou muito objetiva e me falou: eu vou perder o meu marido e eu preciso de alguma coisa porque eu não transo com ele. E assim, aquilo foi uma coisa bem impactante no início e até acho que faltou um pouco dessa habilidade no abordar ali, porque é multifatorial, né? Era a fase que ela estava vivendo, favorecia, mas o relacionamento com o parceiro já era muito complicado, porque ele exigia as coisas dela e ela tinha raiva dele, né? Então, eu percebi, por que você começou com isso, de caixinha e de Instagram? Na verdade, a ideia é que vocês quebrem essa ideia de médico-paciente, né? Porque vocês precisam procurar e vocês precisam entender que precisa expor ajuda. Eu quero ajuda, né? Então, assim, eu vejo que todas vocês, quando vocês procuram no consultório, assim, a grande maioria, e assim, extremos de idade, doutora, olha, é bem difícil falar e eu tenho vergonha, eu nunca falei para ninguém, mas assim, eu não consigo ter relação. Eu não consigo, eu não quero, eu não consigo. Eu já ouvi de uma paciente muito jovem, inclusive, eu nunca tive um orgasmo. O que é isso? Você pode me explicar o que é isso, né? Então, vejam que hoje a gente busca... eu tenho a Carmita Ábido como grande referência, né? Que ela é uma das sexólogas a nível Brasil. E a Carmita, ela vai atrás de investigar como é o comportamento do brasileiro. Então, ela não vai exatamente na parte científica somente. Então, ela vai atrás de dados. O que está acontecendo com essa mulherada? O que está acontecendo com esses homens, né? Então, esses casamentos, ela falou que ela é psiquiatra, então ela recebia pacientes separadas ou então parceiros ali separados e a queixa era sexologia. E ela falava, por que isso? Então, ela tem assim, 8 estudos aí publicados. Ela tem um livro muito interessante, até, chama Sexo no Cotidiano. Isso é uma coisa assim, para até adolescente ler, viu, amiga?
A Luísa tem que ler, é muito legal. E ela fala muito assim, então, sexo no cotidiano. Quando ela foi convidada a fazer o livro, ela fala assim, se fosse para eu trazer parte técnica aqui para vocês e explicar, eu tenho mais de 40 anos na área, seria muito simples. Mas eu quero que vocês entendam que vocês precisam conhecer como vocês são agora, mas e vocês antes? E a tua história sexual anterior de hoje? Como foi, né? Então, hoje, você vai e procura um ginecologista porque você tem uma libido ruim, ou então porque você tem alguma coisa que você não consegue, e você se conhece, né? Por quê? Você dialoga com seu parceiro, onde está o problema exatamente, né? Ela costuma dizer que, geralmente, hoje, os casais eles se encontram à noite cansados, e, assim, no pior momento dos dois, e não tem libido que dê conta disso, né? E que deveria ser o melhor momento, porque é onde você se entrega, né? Exato. Sabe que esses tempos eu entrevistei uma... Ela é professora de massagem tântrica. E ela também participou de um reality show na Band, na Record, nem me lembro mais. É a Alisha. Vocês procurarem lá, vocês vão ver. E ela falou uma coisa que fez tanto sentido. Ela falou assim, às vezes o relacionamento, o outro, né, o parceiro, ele te faz... baixar a autoestima, ele te faz se sentir tão péssima que aí, na hora H, vamos dizer assim, ele quer que você se sinta a empoderada, a autoconfiante, sendo que já foi destruído tudo aquilo ali. Isso. Então, onde que está esse erro? Por que eu me sinto assim? Né? Então, das causas, né? Se hoje a gente pudesse falar qual é a maior problemática, a gente vai ver um contexto, né? A paciente na menopausa, então lá a paciente mais jovem, o estímulo, né? O homem, necessariamente, a gente fala, mas homem é muito mais fácil. A gente fala que a resposta sexual do homem é muito mais fácil mesmo, com certeza, porque ele deseja, ele excita, ele tem orgasmo e faz a resolução, naturalmente. Ainda que hoje a gente vê muita disfunção relacionada a isso, porque os homens não estão, às vezes, conseguindo resolução. Por quê? Porque eles estão tendo papéis de cobrança na sociedade, porque a mulherada está cobrando. Então, eu não vou para a cama com um homem que não vai me fazer ter um orgasmo, por exemplo. Então, assim, hoje o desempenho que o homem coisas tem que antes provar, ele não tinha essa cobrança, Isso. Então, não era muita responsabilidade dele, digamos assim. Isso mesmo. Então, hoje, se você vai me tocar e se você me quer, então, no mínimo, você tem que me tratar bem, querido, porque senão não vai rolar. E tem uma geração que não está sabendo lidar com isso, né? Exatamente. E assim, é muito simples falar essa abordagem, mas no dia a dia, o que eu vejo das pacientes em feedback assim, é aquela coisa de a busca da perfeição que não vai existir, né? Então, eu acabo tendo um dia super difícil e dou conta de tudo, e ele deixou de fazer alguma coisa que me contrariou, e depois ele quer encostar em mim por quê? Não vai encostar, não. Aí o parceiro já entra nessa parte de não entender. Peraí, eu tenho que me esforçar agora. Exato. Tipo isso, peraí, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, mas até que ponto, né? Ela conta uma história assim, que quando a gente está num lugar, o homem vai olhar para você e ele já te desejou. A mulher não vai ter esse ciclo, né? A mulher ela precisa ter essa parte de estímulo. Mal sabe ele que muito mais importante do que ele penetrar ou do tamanho do pênis dele, que é o que às vezes ele vai se importar, é o quanto ele vai te abraçar antes, é o quanto ele vai te beijar antes, é o quanto ele vai caprichar na preliminar antes. Aí a gente entra, o quanto você permite isso. A preliminar é uma coisa que você precisa estar muito bem resolvida, porque ele vai explorar seu corpo. Você sabe conduzir o seu parceiro ao seu prazer? Como que funciona isso, né? Então, hoje a gente fala que exatamente as disfunções sexuais, que a gente vai falar como baixa libido mesmo, é multifatorial e a gente vai atrás da causa. E essa parte emocional, como a mulher se vê, está muito evidente. E Anne, assim, eu já ia falar amiga, doutora Anne, não precisa ser formal. E assim, qual que é a maior queixa por falta de libido, assim, de forma geral? Sei que tem várias questões. O que você mais escuta? Quando a gente vai abordar paciente, a gente precisa caracterizar se isso é uma causa primária ou uma causa secundária. Geralmente, a causa primária é aquela que já envolveu trauma de infância. A paciente já desenvolve o trauma com a parte sexual como um todo do que ela traz.
A secundária, a gente já vai abordar que ela fala assim, olha, antes era ótimo, e de repente não é mais. Então, é nessa hora que a gente vai determinar. Já foi bom e alguma coisa aconteceu no meio do Isso. caminho. Então, são coisas diferentes. Exatamente. A sexologia fala, é difícil manter um desejo e uma chama acesa em um relacionamento muito longo. E antes de qualquer outra coisa, a mulher é a primeira a se desinteressar, por incrível que pareça, né? Então, ela fez dados aí de estudos bem interessantes, e uma das coisas que ela aborda é a mulher, ela hoje procura sexo sem afeto. E está quase casando com os homens em porcentagem. Então, veja como que as coisas estão sendo bastante diferentes. Então, a mulher ela precisa ter afeto para transar. Antes, assim, agora a mulher procura porque ela quer transar, ela não quer o afeto. Às vezes, o homem tem o afeto e ela não tem. Entendi. Então, assim, essa parte assim de a mulher se oprimir existe muito, né? Ela ter vergonha mesmo. Assim, você já teve orgasmo? Sabe o que é isso? Ah, na verdade eu faço porque senão eu vou perder o marido. Não é, querida. Até fazendo você vai perder se for assim, porque não é. Mas tem uma faixa etária, por exemplo, as mulheres de tantos a tantos anos têm esse comportamento, tipo as jovens, que já é uma outra geração, as conversas sobre sexo, sobre sexualidade são diferentes. Está tudo muito aberto. Como é que é esse público? Na verdade, a adolescente que chega até mim, ela já chega dizendo assim, que para ela é bom. Não, olha, é ótimo, esse namorado é bem melhor. Mas, assim, eu não tenho muita vontade. Eu acho engraçado isso, assim. A mulher, na parte, quando ela tá na menopausa, por exemplo, entrando na menopausa, nessa transição, ela sabe exatamente por quê. Porque ela já tem um ressecamento vaginal, ela já vai ter um hipoestrogenismo, ela já vai ter toda essa parte física. A menininha, ela vem de uma cultura, talvez, que se envolva com um cara que vê filme pornográfico e ele acha que a penetração é o mais importante. Mal sabe ele que não, né? Então, assim, eu não conheço meu corpo, eu não me permito, e eu vou ter relação com um inexperiente que talvez ele queira estar ali me penetrando e me machucando, achando que está performático e fazendo melhor. Sim, entendi. Performático. Entendeu? Foi bom. Porque esses performáticos são... Foi bom, né? Mas a indústria pornográfica, ela tem mais influência sobre o pessoal, sobre a galera mais jovem? Mas, depois da pandemia, a gente tem dados alarmantes do acesso a esses programas de pornografia, assim. Que é tudo uma ilusão. Inclusive, né? Hoje, muito assim, se fala assim, que existiram jovens, ali até 18 aos seus 24 anos, que faziam sexo online um com o outro. Então, veja, né? A Carmita durante a pandemia. Durante a pandemia. Entendi. Então, foi o ápice, foi a pornografia ganhou ascensão, né? Sim. Então, é nessa hora que entra a ideia de que como você vê o sexo e por que você tem que fazer sexo, você tem que ter, se você quer ter, né? Então, a forma como você for ter tem que ser consensual. É consensual? É uma coisa que você tem se doado 100%, eu falo muito isso. Não adianta você chegar lá com seu marido e você ficar pensando o que você tem que fazer no outro dia. O cara está ali e você não está em outro mundo, porque não dá, a sintonia não vai, você está cansada e você não está se entregando porque não está sendo bom, porque você não se permite mesmo. Então, o quanto a gente se permite, né? Sim. E o que vem, assim, o que é o maior... Quais são os maiores tabus, assim, que vêm para o consultório? Amiga, todos, assim, até na parte de... Eu tenho pacientes bonitas e muito bem resolvidas que não deixam o marido ver elas sem roupa. É só no escuro o negócio. E é desse jeito mesmo. É verdade. E aí, mulherada? É alarmante. Só no escuro por aí também, não? Não, todo mundo assim, não. Tá vendo? Meia luz já tá bom? Isso. Meia luz. Então... E 100% claro, rola? Não? Rola? Tem umas que já falou rola. Meia luz é mais romântico. E pro lado de cá, como é que é? No claro, 100% claro, rola? Olha, tá vendo? Se rola. Pastora Cris já... Olha lá, o quanto mais eu falo, a maturidade faz a gente enxergar o sexo de uma forma muito clara e boa, né? Então, se for para ter relação e você se aceita, se você se gosta,
como você é e você conduz o seu parceiro, vai ser bom, né? Então, a maturidade faz aquela coisa de não... A frequência não é tão importante. A Carmita bate nessa tecla. Hoje, vocês casados, ou então vocês, mulheres, pessoas, vocês contam quantas vezes vocês transam na semana. Aí ela foi atrás de fazer um estudo e teve uma noção. Aí, 34 anos, a média. Então, assim, a faixa dos casais aí de 2 a 3 vezes na semana. Mas todos os homens disseram, eu faria o dobro. Mulher nenhuma falou. As mulheres não. Então tá, entre qual que era a faixa etária? 34 anos aí. Hoje... Eu acho que a nossa faixa etária aqui entre... Bom, tem meninas bem mais jovens, mas acho que 30 a 40 anos aqui a nossa faixa etária. Isso. É isso? Mais ou menos isso. E aí a média é? 2 a 3 vezes na semana. 2 a 3 vezes na semana. Quem está abaixo da média? Quem está abaixo da média? Quem está na média? Quem está acima da média? E quem queria fazer o dobro? E quem poderia fazer o dobro? Vocês estão com vergonha. Vocês não estão aparecendo na câmera. Não precisa se preocupar. Então, assim, hoje... metadinha da média. Uia. Olha só, hoje a iniciação sexual já se inicia muito cedo mesmo, né? Então, a gente fala que é entre 12 a 15 anos. Isso porque a gente conta 3 anos mais, 3 anos menos aí. Então, assim, tem muita mulher grávida aqui em Telêmaco hoje. A gente tem uma estatística, pelo menos, de 13 mulheres hoje com 14 anos. Mulheres não, né? Meninas, crianças, né? Crianças. Sim. Então, a Carmita fala assim, imagine uma mulher que ela inicia a vida sexual super cedo. Ela vai ter muitos parceiros passando por ela, né? Talvez ela nunca teve uma orientação de ter o conhecimento do corpo, de como... E, junto a isso, ela vai e casa, ou então ela exige depois dos outros parceiros. Então, a sexologia hoje ela está sendo uma coisa confusa. Então, é tanta informação que a gente precisa desmistificar. Entenda isso como uma coisa boa. Aí, todas as pessoas que ela faz, que ela palestra, falam assim, Carmita, então me diga uma coisa. E se essa educação sexual já tivesse vindo da escola? Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que uma mãe vai abordar uma adolescente em casa? Eu até queria saber a Vera, como que ela fez isso, assim, como foi com a filha dela, né? Uma mulher inteligente me respondendo isso. A Carmita disse o seguinte... Eu acho que um professor não deve ter essa responsabilidade, né? E é dentro da casa que a gente vai começar a educação. Uma delas é não reprimindo alguns sentimentos ou então julgando alguns sentimentos que o adolescente não vai saber lidar sozinho, porque ele vai procurar informação, e hoje as informações estão a rodo. E a gente não tem exatamente certeza se isso é uma confiança. O dado onde ele busca isso... Né? Eu acho que esse, para mim, por exemplo, foi a maior motivação para começar a falar sobre esse assunto. Minha filha tem 15, vocês viram aí. Eu não queria falar, eu fui postergando, mas eu percebi que esse assunto já rolava com as amigas da escola. Então, eu falei, se eu deixar, a informação pode chegar de outro jeito. Eu posso dominar essa informação, né? Eu posso manipular para que venha de mim, né? Eu ainda tenho essa oportunidade. E, assim, é muito doloroso para quem não tem ainda filha, assim, adolescente, porque você tem que entrar num assunto, né, super delicado. E aí, mas foi a forma que eu encontrei de, bom, ela vai escutar lá ou vai escutar aqui. Se eu não falo, alguém vai falar, então deixa essa informação sair de mim primeiro. Então, assim, a parte dessa abordagem, né, de como a Carmita fala, que ótimo que existem pessoas que vão lá, dão um cara a tapa e falam sobre o assunto. Porque o adolescente precisa entender, né? Desmistifica que isso é uma coisa que vai fazer parte da vida, né? Consensual, respeito, e vão existir decepções e não precisa ter uma coisa... Hoje a gente fala que a mulher não precisa necessariamente ter um orgasmo para estar satisfeita nas relações, né? Então, é legal isso. Eu acho que eu ouvi no seu Instagram. Alguma vez você postou alguma coisa assim. Às vezes ela vai ter todo um auge do prazer e não vai rolar o orgasmo. Então, ela fica entre esse negócio de desejo e estação, porque a estação é quando o corpo mudou. Então, a gente já tem regurgitamento de clitóris, né, pelificação e frequência cardíaca aumentada. Só que a gente antes tem que ser muito bem estimulado. O nosso desejo vem de estímulo, né?
Então, o toque, talvez a gente vai... A própria questão que falam do forno a lenha lá, a mulher tem que começar no bom dia, né? E assim, a mulher, às vezes, ela oscila entre essa excitação, o desejo, a excitação, um bom estímulo, uma boa preliminar, não necessariamente ela vai ter o orgasmo. Sim. Agora, uma coisa que ela fala demais, existe o parceiro performático e existe o que ejacula muito rápido, por exemplo. Então, eu não tenho orgasmo, eu não sei o que é um orgasmo, mas quanto tempo vocês imaginam... Olha só, isso é um estudo comprovado. Quanto tempo um homem aguenta não ejacular quando ele penetra a mulher? Quanto tempo ele aguenta se ele seguir, assim? Que Vamos vocês fazer acham? uma enquete. Quanto tempo vocês acham? Não tem noção? Eles seguram Peguem a o média tempo. de vocês. Vixe. Também. Da ansiedade, né? O homem, ele se Quanto cobra tempo? muito. Olha, 1 a 5 minutos. Quanto? 1 a 5 minutos. E a Carmita... 20 minutos. Ô, amiga, tá quando bem? a gente vai colocar isso em estudo, ela morre de rir e fala assim, 5 minutos dentro da vagina não dá certo, querido. Você vai gozar antes. E a sua parceira, se ela não foi devidamente estimulada, ela não vai saber o que ele é tem nada. que saber o time dela, porque aí ele Exato. segura o tempo de os dois Isso. chegarem juntos. Exatamente. Não necessariamente juntos, né? Mas assim, próximos. Não, mas que seja suficiente. Exato, que a mulher Pra cada um. consiga, né? Então, assim, não são todos que vão ter Primeiro, esse... né? Então, isso é uma coisa muito... Tem pessoas que têm experiências muito tranquilas, né? Eu tenho muitas pacientes aqui que falam, gente, pelo amor de Deus, essa mulherada aí, hein? Elas têm que se conhecer mais. Até, a gente já conversou disso. Tem que ser bom. Então, assim, tem que orientar elas mesmo, né, doutora? Tem que se conhecer, tem que assim, deixar. aqui Tipo, elas falam mesmo, né? Mas sim, eu acho que isso eu acho que isso tem mudado muito e ajuda. Sabe uma coisa que esses dias eu ouvi uma sexóloga falando e eu não tinha parado para pensar, ou foi até você, mas é que assim, eu tenho poucas fontes, né, nesse conteúdo, então, mas você é uma das grandes, pode ter sido até de você. Que tem mulher que não se conhece, porque até no banho ela tem medo de tomar um banho mais aprofundado, vamos dizer assim. Não sei como é que eu falo. Exato, Porque, na verdade, teoricamente... Que ela tem medo de estar fazendo algo que, sim... O homem, naturalmente, ele já pega no pênis para urinar desde que ele tem quantos anos? A mulher, ela tem o tabu de não se tocar, né? Aquela coisa muito... Então, assim, mulher... Vocês precisam se conhecer. Ai, mas eu tenho uns pensamentos assim, tipo, como é que vai? Por exemplo, é umas coisas que passam na minha cabeça. Quando você vai fazer depilação, tipo assim, entendeu? Depilação a laser ou a cera, sei lá. A mulher vai lá e te revira tudo, né? Sim. Tipo, se você não tem um total conhecimento, uma higienização... Às vezes eu fico pensando nisso. Gente, às vezes vocês dão risada. Como é que vai? O dia que eu coloquei a foto lá daquela vulvinha lá didática, tem mulher que não sabe me dizer o que é isso, ó. Tipo, não precisa falar grandes ou pequenos lábios, fala, mas então tem que saber direcionar o que está acontecendo ali. Tem mulher que não sabe. A Camita fala que já... não sabe onde está o clitóris, isso é muito comum também. Isso mesmo, então ela não sabe. Com quantos anos vocês aprenderam onde ficava o clitóris? Fizeram uma entrevista muito legal e Meu também demorou. colocaram para os meninos lá apontarem onde era o clitóris. Eu vi, vocês viram isso na internet? A maioria. Uma entrevista, eles colocavam uma imagem, né? E perguntavam para os homens e eles... Verdade. Aonde fica o clitóris? Eles não sabiam, falavam tudo errado. Mas, duas coisas importantes. Um dos estudos, a Camita pergunta para os homens, qual o seu maior medo na cama? O que você tem de pior que você possa fazer? Eles falam, não satisfazer a minha parceira. Então, diz que isso foi muito impactante, assim, para ela. Não era o que se esperava. Exato. Entendi. Agora, para a mulher... Talvez está faltando, então, da mulher demonstrar mais, porque também, né, não tem uma bola de cristal, não tem como cara, né? Então, não adianta você não se conhecer e não somente corpo, você direcionar o seu parceiro a fazer o que você gosta exatamente, mas o quanto você quer viver aquilo, o que é o sexo para você, né? Ela fala assim, sexo é tudo. Ele é do sexo calado, aquele que é o gemido extravasado, aquele que não deixa tocar. Então, é como você se porta, né? Diante do seu parceiro. Sim.
E ela elencou algumas perguntas e fez as mulheres elencar a importância do sexo para homem e para mulher, certo? Então, vários estados aí do Brasil, o homem diz assim, ó, primeiro, para mim, importância, me alimentar bem. Segundo, ter paz na minha casa. E terceiro, sexo de qualidade. Mulher, 8º, sexo. Então, ela fala assim, eu lido com mulheres hoje que o shopping não é prioridade. muito mais importante. Shopping? Uhum. É mais importante? O shopping ficou em 5º lá. 8º foi sexo em prioridade. E 1º, 2º e 3º, você lembra? Na verdade, foi alguma coisa de beleza, assim, que ela tem que se enxergar bem. E que é a busca incessante, né? Do como eu me vejo, como eu me olho, como eu me aceito. E eu vou passar isso pro meu parceiro. Isso tem total a ver. Sim. Porque não é a mesma prioridade. Não. Exatamente. Aí entra a questão do diálogo, de você dizer, não é uma prioridade para mim, o outro dizer, é para mim. Ou do quanto o contexto o quanto você faz favorecer. O contexto para a mulher é muito importante. Tem mulher que não vai conseguir fazer em qualquer lugar, tem mulher que vai gostar de fazer. Ou todo dia no mesmo lugar, na mesma horário. Não tem mulher que bate exista local, isso. Mesmo. Ela mesmo tá bate lá, local, às vezes ela não quis nem lavar o cama. cabelo, no dia tá cansada e o cara procura ela sempre naquele mesmo momento e tá cansada. Então vejam como isso tudo vai favorecer influencia, mesmo, né? Olha só, quero saber se vocês já vão pensando na pergunta, a gente vai abrir aqui para algumas perguntas, pelo menos 3 perguntas, não se acanhem. Vocês não estão aparecendo no vídeo nesse momento, então assim, a gente pode colocar aquela voz que distorce tudo, sabe? Que você fala zindo, é isso, ninguém vai saber que é você. Para não correr o risco. Sabe aquela voz que deixa bem modificada, assim, para ninguém saber que é você que está dando entrevista? Estou brincando, nós não vamos fazer isso. Mas enquanto vocês estão pensando aqui na pergunta, eu vou fazer uma pausa, não uma pausa, mas complementar, falando de autoconfiança, de autoestima, de se sentir bem. Eu já vou, estão vendo aqui? Eu já vou puxar para falar dos nossos patrocinadores e os nossos looks, do quanto a gente está se sentindo maravilhosa hoje com esses looks. O meu look é da Estilo Mais, da Sil, ela que montou. A gente vai fazer uma troca rápida, tipo Sula Miranda, quando fez show aqui em Telêmaco, acho que eu tinha uns 8 anos. Alguém assistiu esse show? Eu fiquei tão impactada por aquilo. Eu lembro que eu fui no show. Não era Sula Miranda? Teve na concha acústica, cancha, sei lá o quê. Gente, concha, cancha, sei lá. Não, eu falei, não tem, fala a minha idade, 35 anos. Eu lembro que eu era pequena, e aí a gente foi no show e ela tinha um negócio com sombra. Como é que chama aquilo, sabe? Você lembra disso? Ficava tipo um box e ficava a sombra. Aí ela cantava e entrava e trocava de roupa e a gente via ela trocando, daí ela voltava. Então, daqui a pouco nós vamos fazer, não aqui no palco, mas a gente vai trocar os looks. E aí, também da loja Beats e da Estilo Mais. Eu preciso fazer essa pausa porque os nossos patrocinadores que estão ajudando a fazer acontecer esse evento. E como a gente já falou no evento aqui aberto, mas no podcast ainda não, quero falar da Braslamber e Braspine. É uma empresa que tem realmente incorporado ali na organização práticas, né, de incentivo às mulheres, de colocar mulheres aqui dentro. Tem trabalhado isso na pauta. Obviamente que para você construir isso de uma indústria demora, não é da noite para o dia. A gente decidiu empoderar mulheres, pronto. Não é assim, mas é uma empresa que apoia. Loja Beats, vou pegar até minha colinha aqui, ó. O Hotel For You, que está nos recebendo, tanto hospedados aqui quanto nesse evento. A Drijor Acessórios, a Ana Lu, da fotografia, que está fazendo umas fotos lindas. A Jaque Russi e a Paty, que está aqui. A Paty que fez minha maquiagem. Sabia que fazia 84 anos que eu não fazia uma maquiagem com alguém. E hoje a Paty, tive a honra de ser maquiada pela Paty, porque eu sempre fazia a minha. O Território do Saber, olha que bacana, a gente fez uma parceria para que os filhos de vocês, caso precisasse, ficassem lá, né, dentro de um determinado horário, para vocês terem tranquilidade aqui. Então, a Janaína está aqui. A NS Clean, da Silvia, que está aqui também. A Refúgio Rosa, da Lilian, talvez não sei se todas conhecem, então depois vocês passam ali também conhecer tanto a NS Clean e Refúgio Rosa. A NS Clean é representante da marca, da VAP, né? Que é uma marca super famosa. Todo mundo chama de VAP, mas é marca, né? Você é patrocinado.
Olha que legal. No Paraná, aqui em Telêmaco Borba. E a Ótica São José, que é da minha amiga Mireille também, que sempre está trazendo óculos diferentes. Então, precisava comentar isso aqui com vocês. Pensaram já na pergunta enquanto eu fui falando aqui? Sabiam que o primeiro vibrador, o primeiro pênis de borracha foi feito lá em 1800 e bolinha para tratar histeria em mulheres? Ele era a vapor. Você sabia? Como é que é? Primeiro pênis de borracha. Mas como é o vapor? Era tipo um vapor para esquentar o troço mesmo. E foi para tratamento de histeria, diagnósticos histéricos, né? Isso é muito de Freud. Olha que diagnósticos, coisa mais doida, sim, né? Sim. Histéricas, E aí então, vem daí essa origem de histeria? Mas aí por isso que vem, a gente para pensar esse negócio, tá precisando de um namorado, porque... E né? olha, gente, lá... As mulheres iam no médico para ter orgasmo. Bis... Imagina. Em 2002, a Maria Gabriela fez uma entrevista com a Carmita e ela fala de um livro, de um filme que chama De Pernas pro Ar, que foi assim uma mulher de uma classe média assim trabalhadora, doida, que só corria atrás das coisas e não aguentava mais o marido e começou a descobrir o mundo sexual pela parte de pênis de borracha. E ela fala isso de uma forma assim horrorizada. Isso em 2002. Ela fala horrorizada na entrevista. Horrorizada. Caramba. Aí a Carmita fala assim, pois é, mas imagine, então, um pênis a vapor para tratar a histeria. Tipo, a Maria... Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E essas bonecas infláveis, hoje a gente tem de silicone, a gente tem do jeito que o homem queira, e inclusive está sendo montada com inteligência, né? Eu vi isso, que aí a mulher vai demonstrar um tipo de sentimento... Né? Ali então, a boneca, no caso. Não vamos entrar na parte deturpada do troço, porque daí vai longe. Vai longe. Vamos lá. Quem tem perguntas aqui, a gente vai começar. Vocês estão todas envergonhadas, sério? Olha lá, a Débora tem. Tem microfone? Não, dá para ouvir? É que eu vou ter que repetir, né? Porque a gente está... Pode. Eu lembro de uma que fiz... É verdade que 90% das mulheres só sentem orgasmo clitoriano e não com penetração? Muito verdade. Por isso que a preliminar é tão importante? Exato. E é verdade também que as mulheres elas não dão esse time, esse tempo para os homens, porque elas têm muitas vezes vergonha do corpo, então elas não conseguem chegar ao orgasmo nunca. Exato. Durante 20, 30 anos de casadas, porque muito elas não dão essa liberdade, é verdade? Isso mesmo. Então, tem muitas mulheres assim, né? Inclusive, a gente fala que essa exclusividade clitoriana do estímulo varia até mais do que 90%. Mas o clitóris, por ele ser uma glândula que a gente só vê o capuz dele ali, né? Ele é um pouco mais, assim, ele cobre o terço ali inicial da região vaginal. Por isso que, assim, a penetração para a mulher em si não é o que traz prazer. Então, por que a gente fala? Tamanho do pênis até porque pro homem não é passa importante. Por ele, né? Na penetração. Exatamente. Na penetração, se ele já estiver acompanhando ali um terço da região vaginal dela, ainda está estimulando o clitóris. E ainda está sendo um estímulo vaginal, né? Então, muita mulher, eu tenho mulheres no consultório que nunca deixaram um homem fazer sexo oral nelas. Nunca. Então, qual é seu estímulo? Meu estímulo é outro, mas tudo bem. E por que não? Porque é feia, ela fala. E eu ia te perguntar isso, o porquê não das mulheres que chegam no seu consultório. Geralmente é por isso mesmo. Geralmente porque acha, não, que nojento, mas você faz o oral? Não, eu faço, mas eu não gosto de receber. É muito comum, muito comum. Caramba. Você lembra de alguma das perguntas que veio na sua caixinha lá do Instagram? Perguntaram sobre sexo anal, sabe? E, assim, uma coisa importante, assim, posso fazer? Pode, tá? Uma coisa que tem que sempre ter em mente, a parte do sexo anal
Usou preservativo, tem que tirar e depois penetrar a região vaginal. Não pode ficar penetrando região anal e região vaginal. Tem mulher que faz corrimento de repetição e não sabe por quê, justamente pelo ato. A maioria hoje dos brasileiros não usam preservativo, isso é um grande problema, né? Inclusive, as lésbicas, né? Sexo oral é com preservativo, gente. Então, essa geração tem que entender isso. Isso já tem que ser assim. Eu acho uma graça que eu tenho pacientes assim de 21, 22 anos e que vêm de namoros longos e falam: eu uso preservativo, não uso anticoncepcional. E usa, e muito bem resolvida, preservativo, porque isso já é cultural para ela. Mas é complicado, né? A sexologia fala, mesmo casada, use preservativo. Sim, sim. Não é só uma questão de gravidez, né? Exatamente. Difícil. Tem mais alguma pergunta aqui? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui. Cadê nossa assistente? Cadê minhas assistentes? É uma amiga minha, tá? Ela teve 2 gravidezes, mas ela nunca teve oportunidade de estar na frente de uma profissional, vou ajudar ela. 2 gravidezes. A primeira, ela não tinha vontade de fazer sexo, não tinha. Na segunda, subia pelas paredes e chegava a ter orgasmo até dormindo. Qual que é a explicação? Olha só. Para eu falar para ela. Obrigada. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente relaciona isso muito com o parceiro. A mulher, quando ela está lá se odiando, barriguda, meio gordinha, às vezes ela não está na melhor das fases, mas o marido, ele procura, ele deseja. Então, a gente tem que avaliar e pesar isso também, a forma como a mulher está inserida no contexto, né? Agora, se a gente for pensar, fisiologicamente falando, né? A gente tem lá nossos 14 dias, que a gente vai ter vontade real lá de 3 a 4 dias, que é quando a gente ovula, e depois a gente já tem a queda hormonal mais uma vez. Então, se for pensar, a gente mais passa tempo aí com TPM, hipoestrogênica, cansada, do que qualquer outra coisa. A gente tem a produção de testosterona? Tem. Não é suficiente totalmente para isso se a gente tem um relacionamento mais ou menos. A gestação, tem mulher muito fogosa mesmo. Por quê? Porque ela se ama mais assim, e ela se aceita mais. Então, até essa última paciente que eu fiz a cesárea, ela falou: eu acho que eu nunca tive uma satisfação tão plena durante a minha gravidez, porque eu me achei linda. A minha barriga era linda e meu marido tinha tesão louco em mim grávida. Então olha que diferença, né? É. Exatamente. Então, o parceiro influencia muito nisso também, né? A mulher, ela procura ser desejada. A mulher gosta de ser desejada. Né? E não é normal, digamos assim, não sentir isso, não ser assim, não ter a Exato. vontade. Se está acontecendo alguma coisa com você, você busca a doutora Annelise, que ela vai... Disca 190, ou disca 327, alguma coisa, que ela vai te ajudar. Ainda não fala muito. Hoje, a gente tem aí... Para as pacientes na menopausa, a gente pode até repor hormônio, a gente consegue melhorar a queixa pontual, mas ainda está muito longe da gente ter aí algo como um Viagra, né? Sim, que o homem sim. tem. Para manter ereção e tudo. Isso. Não é uma coisa que funciona assim, né? A gente fala brincando, mas não é uma coisa que simplesmente você vai atrás e resolveu. Não é dessa forma, né? Mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Tem alguma amiga que pediu para perguntar? Eu ia dizer que a Kelly pediu para perguntar, mas não. Doutora, tem um movimento mundial agora que eles chamam, né, que eles querem implementar como crime o stealing, né? Que nos Estados Unidos já é um movimento, a Austrália e os outros países também, que é a retirada da camisinha durante a penetração. E eu queria saber se existe um movimento, né, em relação a isso no Brasil. Queria depois também que a Cláudia desse uma palhinha, que nós estamos no Agosto Lilás, para lembrar ela, né, sobre o movimento da violência contra a mulher. E queria saber como é que está esse movimento no Brasil em relação à comunidade médica. E olhe, na verdade, a gente não tem estudo, né, ainda falando sobre. Inclusive, muitos dos estudos que a gente tem no Brasil, a gente não tem fora do Brasil. Hoje, aqui, metodologia mantida. Por quê? A nossa federação vai se posicionar sempre com nível de evidência, né? Então, hoje, contato com mucosa, tirou durante a penetração, vai dar ruim. Vai ter transmissão via sexual. Mas então eu só fiz um sexo oral ali e não coloquei o preservativo.
pode ter também DST. Hoje a gente não fala mais DST, né? A gente fala infecções, né? Então, assim, isso ainda não foi nada, não tem nada comprovado em estudo como o brasileiro se porta com isso, tá? Então, ainda não sei nada sobre, mas vou procurar saber, tá? Bacana. É uma boa informação. Isso, a nossa sociedade de sexologia ainda não se posicionou sobre em dados ou alguma coisa, porque tem que ter um N de pessoas. É muito delicado, né? Isso mesmo. Mas é super importante, eu acho, o quanto Super antes a gente ter importante. isso, né? Isso mesmo. Gente, nós, por conta do tempo, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, então eu vou acabar fechando para as perguntas. Mas eu quero finalizar fazendo uma pergunta aí, pessoal. Por que você escolheu essa área, doutora Annelise? Olha, Cláudia, na verdade, eu sempre pensei que essa parte de buscar fazer a diferença na vida das outras mulheres é o que faria um propósito maior. E eu penso que dividir ombros é uma coisa muito boa. Então, a gente precisa ter isso, né? Meu pai sempre foi, assim, eu tive uma educação extremamente feminista, onde meu pai fala, a mulher, quando ela faz muito bem feito, e ela vai chegar longe, é meio o que você falou no começo ali, é foco, é meta, a mulher sabe o que ela quer, né? Então, eu falo, um profissional a gente vai achar de todas as formas, isso vai ser empatia, mas eu acho que hoje a gente precisa entrar nesse contexto da multitarefa, que não se olha, que não se prioriza. Às vezes tem mulher que pensa que isso é uma coisa tão boba de ser dita, mas é uma coisa muito importante. Eu pego mulheres cansadas, extremamente cansadas, assim. Que tudo é feito do óbvio, e como a gente vai ignorando, né, a gente, não vou me incluir nisso, porque eu não faço mais isso, mas se você vai ignorando, é óbvio, eu não vou fazer. É óbvio que ela está falando, eu já escutei, eu não vou fazer. A doutora falou que não é novidade para mim, e no final das contas você está ignorando tudo. Isso. Então, como objetivo, sou mulher tanto quanto, eu digo isso para vocês no consultório. Também tenho minhas vulnerabilidades, minhas fragilidades. E nós, assim, essas mulheres muito pragmáticas, que a gente fez sempre tudo sozinha, a gente acaba levando isso um pouco também para a parte sexual, né? Que a gente é independente, assim, em tudo, e a gente não precisa. Não, a gente precisa do parceiro também. Calma, né? Vamos ter isso. Se permita, né? Se permita. Vamos ver isso como uma coisa boa e saudável, né? Isso é muito importante. Muito bom. Nós vamos, então, finalizar essa etapa e, na sequência, eu vou finalizar aqui com vocês as mensagens finais. Mas eu quero, doutora Anne, minha amiga, que você dê uma mensagem final aqui para essa câmera. Isso mesmo, Fabrício? Essa câmera aqui. É um recado para as mulheres que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir depois. O que você falaria para uma mulher que tem isso, que foi oprimida, talvez, ou que tem essa dificuldade, que não sente prazer, não se sente desejado? Olha, Cláudia, eu vejo hoje que, contextualizando tudo, eu digo, gente, sexo é saúde. Mas a saúde em si envolve o que é o emocional, né? Então, hoje a gente fala em inteligência emocional, mas a gente também tem que colocar isso como prioridade. Isso é o que as mulheres estão esquecendo mesmo de fazer. Então, sexo é saúde contexto. Então, é você lá na hora de você se olhar, como você lida com você, com os seus problemas. Porque o sexo acaba não sendo a prioridade. Não precisa ser a sua prioridade, mas porque é um pesadelo. Onde está o erro? Como eu estou me vendo. Se eu não gosto, se eu tenho Exato. O que eu não quero, o que eu quero, então? Exato. Né? E assim, contextualize. O parceiro precisa ouvir, né? Ou a parceira. As pessoas precisam saber o que a gente quer, o que a gente pensa. Hoje a gente precisa ter diálogo, e é uma coisa muito difícil, né? Exatamente. Parece ser uma coisa tão simples, mas o diálogo para o sexo é importante. E para tudo, né? E para tudo na vida. Em algum momento, o tesão vai acabar e a coisa vai... Se não houver diálogo... Então, pensem na saúde de vocês como um todo. O sexo vai ter que ser saudável se você se priorizar também e se enxergar como saudável, né? Isso não é uma hipertensão, não é uma diabetes, isso é emocional. O teu lado emocional. Quantos andam a importância para você? Uau, muito bom. Ficamos com essa reflexão aqui. Eu vou finalizar essa etapa, então, do podcast agora naquela câmera lá do centro, nós duas. Agradecer ao pessoal que nos assistiu até aqui. Então, vamos encerrar, então, esse podcast agora. Espero vocês que estão assistindo aí no próximo episódio, na próxima semana. Então, finalizo. Um beijão para a gente finalizar aqui. Beijo, meninas. Até o próximo episódio.